Henker que vive duas vezes. História paralela capítulo 51 Festa do chá, 1. Suponho que você vá reunir os fragmentos agora. O médium psíquico não entendeu o que o rei marcial quis dizer com reunir os fragmentos. Ela perguntou. Querido, o que isso significa? O olho do médium psíquico estava restrito à torre. Seu olho originou-se da bênção do jovem Xiaohao Jintian e estava intimamente relacionado ao sistema. Sua quase onisciência não se aplicava às estrelas, que estavam localizadas fora da torre. Ela estava se perguntando o que precisava ser feito para completar a alma de seu marido, então ela não pôde deixar de ficar curiosa sobre o que o rei marcial estava falando de repente. O casamento de Yong-woo e Edora também estava chegando. Yong-woo seria recém-casado, então não fazia sentido ele sair de casa. Então, a médium psíquica fechou a boca quando percebeu que a percepção do tempo de Yong-woo era muito diferente da deles. Os imperadores foram libertados dos limites do tempo e do espaço e eram as únicas versões únicas de si mesmos em qualquer lugar. Yong-woo pode estar aqui agora, mas o Rei Negro pode estar procurando em outro lugar. O mundo em que viviam era apenas um sonho que Black King sonhava. Não era estranho para ele olhar para o mundo de uma perspectiva de terceiros ou de um ponto de vista onisciente. E muito provavelmente, ele já está examinando todas as linhas do mundo e suas respectivas eras. O fato de Yong-woo só ter conseguido trazer o fragmento de Tigris até agora só poderia significar uma coisa. As estrelas devem estar escondidas em uma terceira zona que nem mesmo o Rei Negro conseguiu sentir. O demônio celestial e o Rei Negro eram oniscientes e havia um lugar que eles não podiam ver? Esse lugar realmente existiu? A existência de múltiplas linhas de mundo, universos paralelos e multiversos já era difícil de compreender para o médium psíquico. Mas ela não teve escolha senão aceitá-los, já que estavam realmente acontecendo. Quase significou que Yong-woo teve que agir sozinho para encontrar as estrelas escondidas. Outra aventura. A médium psíquica mordeu o lábio inferior. Por que esta criança não poderia descansar em paz e felicidade? Ele provavelmente já estava mentalmente exausto. Então ela se desculpou pela maneira como ele estava defendendo seu professor. No entanto, ela também estava eternamente grata. A médium psíquica não conseguia falar porque estava engasgada. Nenhum deles saberia, mesmo que a viagem de Yong-woo demorasse um pouco. Como ele não estava restrito ao tempo, provavelmente retornaria a um ponto em que não havia passado muito tempo para o resto deles. Então, ele diria que não foi muito difícil. Ele nunca expressaria o quão difícil tinha sido. Esse era exatamente o tipo de criança que ele era. Yong-woo sorriu levemente, lendo o olhar do médium psíquico, e acenou com a cabeça. Ele ficaria ausente por um tempo em busca das estrelas. Quando você vai embora? Bem, deveríamos ter o casamento primeiro, e eu tenho que ver você sendo espancado por Olforone. Pulso, veias surgiram na testa do rei marcial. Quem está apanhando de quem? Sua idade já está alcançando você? Eu nem disse isso tão baixinho. Mas você não consegue me ouvir? O que? Punk. O rei marcial franziu a testa em insatisfação enquanto olhava para o sorridente Yong-woo. No passado, mesmo que Yong-woo agisse, ele ainda era um tanto obediente. Mas agora ele estava tratando seu professor como um cachorro da vizinhança. Se ele soubesse que Yong-woo era um bastardo atrevido, ele teria lhe ensinado uma lição antes de ficar tão forte. Essas foram as tristezas de um professor. De qualquer forma, se você fizer minha filha chorar de novo, vou esmagar suas pernas em pedaços. Entendido? Yong-woo sorriu com o aviso do rei marcial. Obviamente. A torre era um local onde a eficiência e a praticidade eram mais priorizadas. Então os costumes da tribo de um chifre eram semelhantes a esse. O ritual de casamento tradicional foi reduzido ao máximo, e a maioria dos membros da tribo apenas convidou seus familiares e amigos para um banquete. Foi isso. Em alguns casos, as cerimônias terminavam apenas com o casal bebendo água em um copo de álcool. No entanto, isso era apenas algo que se aplicava aos membros da tribo. Se o noivo ou noiva em questão fosse da família do rei, a cerimônia era muito diferente. Além disso, Edora não era apenas uma princesa. Ela era filha do médium psíquico e foi considerada a próxima médium psíquica. Claro, seu casamento seria realizado com todos os sinos e assobios. Um casamento tradicional na tribo de um chifre começou em 6 etapas. Primeiro, os Nepchai. Na tribo, o casamento simbolizava a promessa entre o casal, mas também simbolizava a união de duas famílias. Assim, para demonstrar a solidariedade das famílias, ambas as famílias agiram primeiro. As Nepchai eram os presentes e propostas de casamento enviados pela família do noivo para a família da noiva. A carta de proposta teria detalhadamente a data e hora de nascimento do noivo para que sua sorte e destino pudessem ser adivinhados. Depois, a casa da noiva comparava a adivinhação do noivo com a da noiva para ver se eram compatíveis ou não. Se fossem, eles aceitaram o casamento. Jeong-woo não deveria ser o único a fazer essas coisas? O problema era que não havia ninguém na família de Yong-woo para enviar a carta de proposta. Eles não podiam exatamente invocar o Olimpo porque o relacionamento deles com eles era estranho e já fazia um tempo que eles não tinham nenhum contato. Então Cronos sugeriu trazer Jeong-woo. Mas ele imediatamente levou um tapa nas costas de Rhea, que disse: seu idiota. Você sabe como ele está ocupado. Ele provavelmente está ocupado o suficiente aprendendo os deveres de um bibliotecário. Nós o faremos vir quando tudo estiver pronto. Então quem? Temos alguém.
Quem? M querida. Não, ele não. Querido, embora aquela criança, Laplace, seja bastante travessa, ela não causará danos com algo assim. Não, ele definitivamente vai. Eu, Laplace, estou honrado por sua fé em mim, senhora. Cronos arrancou os cabelos e continuou a argumentar que não deveria ser Laplace. Mas não conseguiu mudar a opinião de Rhea. No final, foi Laplace quem enviou a carta de proposta. N não. Felizmente, Laplace estava diferente do normal enquanto carregava para fora de casa o baú contendo a carta de proposta. Sua característica de ser um skinhead musculoso não mudou. Mas a faixa com orelha de coelho desapareceu e ele usou as tradicionais roupas largas da tribo de um chifre. Por ser alto e em boa forma, parecia muito confiável e imponente. É muito bom usar essas roupas de vez em quando para mudar o humor. Estou com vontade de fazer o breakdance do coelho com isso. Se ao menos Laplace pudesse calar a boca também. Cronos cobriu o rosto e suspirou. Depois falou com uma expressão solene. Nunca faça breakdance do coelho ou como é chamado. Não se preocupe. Não se desvie do caminho em seu caminho. Claro. Não rasgue suas roupas de repente porque está animado. Também não faça um show muscular aleatório. Ah, você realmente acha que eu faria isso, grão-mestre? Educadamente e modestamente. Não haja de forma indisciplinada. Ande com passos lentos, mas largos. Mantenha suas palavras ao mínimo e pareça focado. Não faça expressões faciais. Meu Deus, grão-mestre. Você com certeza tem muita preocupação desnecessária com alguém que foi o rei dos deuses. Você deveria saber melhor porque estou tão preocupado. Cronos suspirou ainda mais profundamente quando Laplace considerou isso uma piada. De qualquer forma, pareça sério, solene e rigoroso. Não se esqueça desses três. Sim, senhor, Roger, isso. Laplace saudou exageradamente com um grito. Isso só deixou Cronos ainda mais ansioso. Mas o que ele poderia fazer? Rhea estava olhando para Laplace de forma adorável. Ele acrescentou. Então Laplace estará a caminho agora. Swish. Ei, não corra. Cronos soltou um grito enquanto observava Laplace sair correndo com as mãos estendidas ao lado do corpo como um avião. Em segundo lugar está o Mum-Myung, a solicitação de horóscopos à família da noiva. O lado do marido na procissão está a caminho. Laplace carregou o baú contendo a carta de proposta e passou pelo caminho principal no centro do prédio. Se você sair hoje, tio? Quando você vai voltar, tio? Quem vai levar você, tio? Longe de nós, tio? Algo está estranho. Essa música não é geralmente cantada em funerais. Quem se importa? O que é bom, não é mesmo? Você está certo. Ok. Então com mais batida desta vez. Aquele que saiu na carruagem de flores, tio? Adormeci enquanto saía, tio Usu, tio? Usu. Os membros da tribo eram espectadores ansiosos enquanto observavam a procissão da família do noivo. Era todo dia que eles viam algo assim. As pessoas se reuniram atrás da procissão de Laplace e formaram uma multidão. Logo, Laplace chegou ao palácio onde residiam Edora e o rei Marcial. Era um palácio onde apenas os reis tribais permaneceram depois que a tribo de um chifre chegou à torre. Na verdade, não era grande o suficiente para ser chamado de palácio. A propriedade seria mais adequada. Mas as decorações deixadas pelo tempo no edifício faziam com que parecesse antigo e venerável, por isso tinha uma atmosfera de castelo. Olympus, o antigo rei dos deuses, Cronos e Rhea, o filho mais novo entre eles, Sha Yong-Wu, a tribo de um chifre, o rei Marcial, o líder, Nayu e o médium psíquico, sua filha, a princesa da família Cheongran, Edora, por favor, dê sua resposta a este casamento. O olhar de todos estava fixo em Laplace, que ergueu o peito bem alto em frente ao palácio bem fechado e endireitou os ombros enquanto gritava. O Mum-Myung era um evento onde alguém do lado do marido perguntava ao lado da noiva sobre a data de nascimento da noiva. Foi a resposta deles à carta de proposta. O lado da noiva incluiria na carta-resposta uma data aceitável para a cerimônia de casamento e o Napa, o noivo apresentando os presentes, e o Jeonan, o noivo levando um par de patos para a casa da noiva e fazendo reverências um diante do outro. Se o lado da noiva abrisse a porta e entregasse a carta-resposta, significava que aceitavam o casamento, e se a porta não fosse aberta, significava que o lado do noivo deveria retornar porque não tinham intenção de mandar a filha embora. Claro, isso foi apenas para manter as aparências. As conversas já estavam concluídas entre as famílias. Porém, abrir a porta imediatamente era um ato que manchava o nome do lado da noiva, por isso era costume o lado do noivo esperar em frente à porta pelo menos meio-dia. Por conta disso, Laplace ficou muito tempo na frente da porta. Ele ainda estava agindo gravemente, contrariando as preocupações de Cronos. Tantas pessoas estão olhando para mim. Adoro receber olhares atentos das pessoas. Eu gostaria que esse momento durasse para sempre. Embora por dentro ele não estivesse nada calmo. De qualquer forma, ele parecia bem por fora. Ranger, e logo a porta do palácio se abriu. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.